jornalistas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à estreia do Fala Pro. E no programa de hoje, vamos entrevistar um queridinho do jornalismo. Ele que é o ponto máximo da zoeira, um feiticeiro no mundo dos trouxas, um sábio místico, o pai do tutuxo, Max Tolentino. Max, tudo bom? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada Primeiro eu queria a você. cumprimentar essa plateia maravilhosa. Sempre quis Obrigada a você por estar participando aqui da estreia do nosso programa. Então, para quem não te conhece, você pode se apresentar, contar um pouco do que você faz, do que você gosta. Então, sou professor aqui na IMB há 2 anos, mais ou menos. Sou formado em jornalismo, trabalhei como repórter de redação, aquele esquema estressante, em vários veículos no Rio, em Brasília. Além de professor, sou meio viciado em série, como você falou, fiquei feliz disso. Tenho um cachorro maravilhoso, Tutuxo. Gente, adotem, por favor. E também sou cartomante, sou meio místico, meio mago, meio bruxa. Praticamente uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Obrigada. Você nasceu em Minas, se formou no Rio, trabalhou em Brasília e agora leciona em São Paulo. Como foi morar em cada um desses estados? Eu até brinco que eu não tenho tatuagens porque eu nunca consegui imaginar alguma coisa que seja definitiva para registrar em mim, porque eu acho que eu tenho sempre essa vida muito mutante, muito cigana, né? Então, em Minas, eu morei lá até os 17 anos, então eu fiz até o ensino médio em Minas. E lá era um lugar assim, eu digo que se São Paulo é a locomotiva do Brasil, não é não, tá, gente? Mas se for, Minas é o vagão restaurante. Então, minha terrinha, assim, eu tenho uma mineirice ainda em mim, eu acho que até por isso que eu tenho uma facilidade de me conectar com as pessoas, porque eu acho que tem a ver com o meu jeito mineiro. Aí quando eu fui pra faculdade, eu fiz graduação em Brasília, eu fiz o UNB, morei 7 anos em Brasília. E se eu puder falar alguma coisa sobre morar em Brasília, eu diria não. Não, assim, recomendo todos conhecerem Brasília, uma cidade maravilhosa, lindíssima, mas assim, o estilo brasiliense não combinou com a minha personalidade, uma cidade muito árida, né, tudo muito distante, então acabei... Foi maravilhosa a experiência de morar em Brasília, de estudar na UNB, eu morava na universidade, então foi uma experiência ainda mais intensa, mas chegou um ponto assim que deu, né? Aí eu dei a louca, larguei tudo e fui pro Rio, né? E aí foi onde eu fiz mestrado, fiz no Rio. E o Rio é maravilhosa, uma cidade maravilhosa, mas eu digo sempre que o Rio é aquele típico boy lixo. É maravilhoso, é lindo, faz você se apaixonar, mas assim, não dá. Né? É uma cidade inviável em muitos aspectos. Né? Então, morei 3 anos e meio mais ou menos no Rio. E aí, quando terminei o mestrado e tal, aí surgiu a oportunidade aqui na EMB, eu me mudei para São Paulo, inclusive para trabalhar na EMB. Eu já tinha emprego aqui, então cá estou esses dois anos e pouquinho aqui em Tá São gostando Paulo. de morar em São Paulo? Acho que gostar é uma palavra um pouco forte para definir a minha relação com São Paulo, mas já foi pior. Eu acho que a gente vai aprendendo é uma cidade, acho que tem muita personalidade, então assim, é uma cidade que você demora um pouquinho para entender como é que é a dinâmica dela, como se relacionar bem e aproveitar o melhor dela. Né? Mas, E como que você foi parar na Câmara dos Deputados? a Câmara, quando eu estava na graduação, eu tinha um arquirrival. O nome dela era Dani. E eu falo que ela é minha arquirrival porque ela era uma colega de sala que a gente não se dava bem. E todos os estágios que eu ia tentar, ela estava também. E todos que a gente esteve junto, ela passou e eu não. Foi muito. Foi na Globo, assim, foi no Banco Central, aconteceu isso, foi em vários lugares. E aí na Câmara aconteceu isso. E a gente estava concorrendo a uma vaga de estágio e tal, na instituição mesmo, não era com nenhum político. E aí eu cheguei lá no dia da entrevista, né, imbuído de toda a esperança. E aí ela estava sendo entrevistada antes de mim, aí eu já saí, tipo, arrasado. Não vou passar, ela vai passar. E aí, só que o pai dela era deputado federal. E aí ela não pôde assumir a vaga de estagiária por conta de ser filha de um parlamentar. Aí eu acabei
chamado como segunda opção. E todos os dias do meu estágio na Câmara, eu me lembrei do meu chefe, que eu era a segunda opção dele, não era a pessoa que ele queria lá. Mas sim, foi uma experiência de um ano super interessante, conhecer os bastidores do poder, conhecer políticos. Foi bem interessante, assim, acho que eu brinco, né, de falar mal de Brasília, mas eu acho que isso é uma coisa que foi muito legal de ter morado em Brasília e ter estudado em Brasília, que foi esse tipo de experiência, né? Quando as pessoas podem dizer que estagiaram na Câmara, trabalharam, acompanharam a votação em congresso, etc. Com certeza. etc. Que legal. E como foi a experiência de trabalhar no Correio Brasiliense? Correio foi a minha grande casa do jornalismo. Eu estava até conversando com a professora Isabel outro dia, e eu estava falando do Correio e tal, e eu dizendo assim, que o Correio tem uma coisa maravilhosa, que é uma redação que valoriza o repórter. Eu acho que esse é o grande ouro do Correio Brasiliense. Então lá a gente pode ter o nosso texto, a gente tinha muita liberdade para ter pautas, e eu tive a sorte de cair em uma editoria de reportagens, então eram matérias de mais fôlego, fechamento semanal. Sim. Então, assim, eu falo assim, que a minha grande carreira no jornalismo foi o Correio. Eu fiquei lá por 4 anos, 4, 5 anos. Entrei como estagiário, fui contratado, né? A minha contratação foi no dia seguinte a apresentar o TCC, minha chefe falou, olha, pode ficar tranquilo, nem que a gente manda embora alguém aqui, você tá dentro. Né? E foi muito legal, porque como é um jornal que dá muito espaço para o repórter, mesmo sendo bem iniciante, né? Bem foca, eu podia, né, escrever sobre aquilo que eu acreditava, sobre um tipo de jornalismo que eu acho que é a perspectiva. Então, então, sei lá, eu ganhei prêmio, etc., com meses de formado. Isso é algo que não é nem uma questão de puro talento, não, mas é que eu consegui encontrar um espaço que permitia alguém que estava jovem ali, cheio de, né, de vontade, de gás, que eu podia expressar aquilo que eu queria. Que bacana. E falando dos prêmios, você foi finalista dos prêmios ESSO, de jornalismo, e professor de imprensa, além de receber menção honrosa no prêmio OAB de Direitos Humanos e Jornalismo. Como foi o processo até essas conquistas e como você se sentiu? Esse é o momento que eu faço, nossa, gente, eu não esperava. Olha, pensando assim, vamos pensar nos prêmios jornalísticos, né? O ESSO, eu tenho muito orgulho, não só por ser o ESSO, por ser um prêmio que tem uma história super importante e tal, mas é um prêmio que eu tenho um carinho muito especial porque eu briguei muito para fazer a matéria. Né? Eu queria fazer uma matéria, a minha série de reportagens que foi indicada ao ESSO foi uma série sobre água. Né? Então, muito antes de Cantareira, essas confusões todas, eu queria fazer uma série de reportagens sobre o desequilíbrio de água no mundo. E os meus editores, né, disseram que esse era um assunto batido, que isso não interessava mais, né, que não tinha nenhuma novidade em falar sobre água. Né, e a gente estava naquele momento antes dessa crise hídrica que São Paulo enfrentou. E aí eu bati o pé, insisti. O único jeito que eu consegui de fazer essa série de reportagens foi para ela ser publicada na semana do Carnaval. Então não tinha material, não tinha nada para sair do jornal, não tinha nada acontecendo. Então tá, pode fazer pra lá. E saiu na semana do Carnaval, pouca gente leu, felizmente. E aí quando chegou essa, eu inscrevi ela e juro por Deus que foi super surpreendente pra mim ela ter sido indicada, especialmente quando eu considero as matérias que foram indicadas juntos, né? Foi indicada uma matéria do Valor Econômico, que foi a que venceu, que a repórter do Valor foi pro Ártico fazer uma série de reportagens. Foi indicada junto com a do Estadão, que o repórter do Estadão desceu todo o Rio Amazonas de barco fazendo uma reportagem. Então eram matérias, né, os outros concorrentes eram matérias muito, né, de fôlego. E aí eu ali como estagiário, quase estagiário, né? Isso aconteceu, eu me formei no final do ano e essa série saiu no Carnaval. Então eu tinha meses de formado quando eu fiz essa série. Então foi bem bacana. E o que você falou, o professor, foi muito legal, o prêmio de professor, porque eu também, foi o mesmo processo. Eu tinha acabado de começar a dar aula, assim, então ainda estava naquela, né, você não sabe se os alunos gostam de você, se é um afeto real ou se é puro fingimento por nota. Né? Você tá... E aí, inclusive, me ajudou muito, assim, no sentido de me dar mais segurança, de, olha, não, tudo bem você ser meio diferente de todos os outros professores, vai dar tudo certo, assim. Que bom. E hoje em dia você atua como crítico de cinema. Isso. O que te levou a trabalhar com isso e como está sendo? Eu amo muito cinema. Quando eu fui fazer pós-graduação, eu não quis seguir o jornalismo. Fui jornalista, vivenciei essa experiência, foi ótimo, mas assim, chega.
chega. Digo pra mim que a minha carreira como repórter, propriamente dita, foi como um casamento. Foi lindo, foi maravilhoso, mas terminou na hora que tinha pra acabar e ficaram umas boas memórias. E aí, quando eu fui fazer mestrado, eu não queria estudar jornalismo por nada, acabei caindo por várias questões na segunda paixão, que era o cinema. E aí o meu mestrado é em audiovisual, e agora eu faço doutorado em audiovisual também, né, pesquisando audiovisual. E aí eu tenho um aluno muito querido que, né, trabalhava em um jornal, e o jornal fechou e ele era um bom crítico de cinema. E ele decidiu iniciar um trabalho, né, um site dele, que é o Primeira e Sétima Arte, que é um site de crítica de música e de cinema. E aí eu acabei um dia meio que, olha, seu site aí, se aparecer algumas cabines pra fazer, né? Meio que, é claro que a gente chega com um pouco de cautela, porque assim, quando a gente é professor, a gente já tem mais experiência, a gente já tem uma vivência de mercado. Eu, pelo menos, tenho sempre essa preocupação de não estar tomando o protagonismo dessa nova geração. Eu acho que assim, ele é alguém que está começando, está buscando lugar ao sol, será que se eu entrar ali, eu não vou estar querendo ser, vou estar eclipsando ele, ou vou estar, de alguma forma, querendo me impor sobre alguém que está buscando espaço ali. Não que ele não seja uma pessoa maravilhosa e tenha um espaço também muito, muito legal. Então, assim, isso foi mais no sentido para poder ir assistir os filmes antes deles saírem no cinema. Então, quando a gente é crítica, a gente vai assistir o filme, assim, uma semana antes, 2 semanas antes, então... E aí, pra voltar a exercitar também, porque eu acho que também como professor é importante a gente continuar ali com o pezinho no mercado, até pra sentir como é que as coisas estão fluindo por lá. Você é um grande compartilhador de meme do Facebook. Se sente um digital influencer? Olha, adoraria ser um digital influencer, marcas me patrocinam, por favor, tá? Mas eu acho que eu ainda não chego tanto, né? Acho que pelo meu alcance ainda não costuma ser... não chega tão longe, não. O que eu acho é que sempre quando eu vou compartilhar alguma coisa nas minhas redes sociais, eu sempre penso, né? Isso acho que isso é um vício de jornalista. Será que as pessoas que estão na minha timeline querem saber disso? Ou será que sou só eu querendo falar sobre isso? Então eu sempre tento fazer uma espécie de uma curadoria do que eu vou postar. Às vezes eu escrevo um textão, aí eu, não, ninguém quer saber disso. Sua vida, Max. Tá? Então acho que talvez por isso que eu acho que eu tenho um engajamento muito maior, assim, grande das pessoas. Até não tem um público tão grande, mas assim, né, as pessoas acabam reconhecendo aí com as minhas redes como um espaço mais divertido, assim. Tem a ver com a minha personalidade também, não sou uma pessoa nada séria, como vocês falam. E quando criança você já sonhava ou pensava em atuar em comunicação? É difícil essa pergunta, porque volta e meia alguém me pergunta quando é que você descobriu que você queria ser jornalista e tal, e eu realmente nunca consegui, voltando assim, tentar entender quando é que aconteceu essa coisa, tipo, vou ser jornalista. Eu acho que foi um processo tão natural que caiu pra isso, assim. Eu sempre fui... Eu compartilhei um meme outro dia que eu achei que ele é bem representativo do que a maioria dos meus alunos são, de que eu fui. Que era jornalista, né, estudante de comunicação, é aquele estudante que a professora classificava como bom aluno, mas conversa demais. Eu era um aluno que conversava tanto, mas tanto que eu vi um dia, acho que na 2ª série, que a professora me separou da sala inteira e me colocou sentado do lado dela. Alguns dias depois, a professora olha pra sala, a sala tá uma bagunça. Por quê? Porque ela estava conversando comigo. Eu tinha conseguido fazer a professora falar, né, perder o assunto da aula e ficar batendo papo comigo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, ir pra comunicação foi um caminho bem natural, assim. E você, como você tinha dito, lê cartas ciganas, é assim? Baralho cigano. Baralho cigano. E como que você ingressou nisso, esse interesse? Eu considero aí uma crença muito pessoal que, né, que esse rolê holístico, ele é um rolê muito que você vai por um chamado, assim. As coisas vão, né, aparecendo na sua vida e acaba que aquilo, né, aquela experiência aparece pra você, meio que sem você procurar, né. Como eu falei, né, eu sou meio cigano, sempre tive essa coisa de uma pessoa que viveu muitas vidas. Então eu já fui um repórter de política em Brasília, já fui a pessoa que morava na zona sul do Rio e ia à praia durante a semana, sou um professor que mora em São Paulo, então muitas vidas diferentes. E aí
né, eu acabei conhecendo pessoas, né, acabei conhecendo meu namorado que joga baralho e me ensinou, e aí eu acabei começando, aí foi uma coisa, de novo, uma coisa levando a outra. Entendi. Acabei né, começando a trabalhar, de fato, assim, no sentido de atender as pessoas, receber as pessoas em busca de Bom, a orientação. gente trouxe algumas cartas pra você. Cara, Não, tô brincando, tô brincando. nossa, achei que eu tava no arquivo confidencial. Por um instante. Bom, agora que a gente sabe um pouco sobre você, é hora de voltarmos aos tempos de aulas. Eu tô no arquivo confidencial. Para nossa prova surpresa. Bom, o quadro funciona assim. Eu vou fazer uma série de perguntas ping-pong pra você escolher ou uma ou outra. Uhum. Tá preparado? Sempre tô. Já nasci preparado. Gato ou cachorro? Cachorro. Metrô ou ônibus? Metrô. Rio ou São Paulo? Rio. Milionário. Como eu gosto mais Em cima do muro. Desculpa. É... Milionário ou imortal? Milionário. Não, jamais. Adoro. Eu sou taurino, gente. Adoro. Se tem uma coisa que eu gosto é de dinheiro. Invisibilidade ou telepatia? Invisibilidade. Cubo mágico ou Uno? Eu nunca consegui completar um cubo mágico. Geralmente eu desmonto ele e remonto com as peças no lugar. PlayStation ou Xbox? PlayStation. Meninas Superpoderosas ou Game of Thrones? Ai, com certeza, menina super poderosa. Eu detesto Game of Thrones. Friends ou How I Met Your Mother? How I Met Your Mother. High School Musical ou Cape Rock? Ai, gente, aí fica difícil, né? Glee. Lady Gaga ou Madonna? Madonna. Funk ou pop? Pop. Bar ou balada? Pá. Raiz quadrada de 625. Peraí. Não. Freddie Mercury ou Elvis Presley? Fred Mercury. Exalta Samba ou Zeca Pagodinho? Zeca Pagodinho. Nossa, com certeza. Moca ou Paulista? Ó. Paulista. Balanço geral ou Globo Rural? Globo Rural, gente, eu sou caipira, eu vou no campo. Me respeita a minha história. TV Globinho ou Fátima Bernardes? Você sabe que eu já fui no programa da Fátima 2 vezes, né? Sério? Então eu vou escolher a Fátima. Olha. Porque eu sou da época do show da Xuxa, gente. Então a TV Globinho já tava na faculdade. Ah, entendi. Augusta ou Vila Madalena? Augusta. Augusta, com certeza. Apartamento ou motel? De quem é esse apartamento? Apartamento. Cerveja ou vinho? Eu não bebo. Ah, a próxima é Ascova e Corote também, então. Risoto ou dogão? Dogão, eu sou uma pessoa de gosto simples. Caribe ou Nova York? Ai, gente, eu adoro os dois, sempre tô lá. Nova York. Inverno ou verão? Verão. Eu sei que todo mundo vai me dizer que é o contrário, que vocês adoram aqui em São Paulo inverno, mas eu sou uma pessoa de verão, Eu gosto de gosto de sol, verão, de eu praia, adoro também. de bronzeado. Sou dessas. Loiro ou moreno? Moreno. E agora uma dissertativa. Olha. N1. Defina o Max e justifique. Justifico suas respostas? É. Eu, sei lá, eu sou uma pessoa que busca sempre ser autêntica. Eu acho que talvez esse seja o meu maior lema. Alguém que busca, de alguma forma, não se trata de não ser comum, mas de alguma forma tudo que eu expresse seja algo que de fato seja autêntico, que venha da minha essência. Acho que é isso. Agora queremos saber dos seus momentos na sala de aula. Queremos babado, queremos treta, histórias, intrigas. Queremos saber seus casos de aula. Conta pra gente alguma história, algumas, se tiver, que tenham marcado você, sua carreira em sala de aula. Ah,
Você quer histórias alegres, tristes, tudo? É mais alegre. Alegre, Tá engraçada, precisando. bizarra, uma coisa. Tá precisando de coisas alegres. Não, assim, eu acho assim, que sala de aula, eu acho que você coloca 30, 40, 50, às vezes 70, 80 pessoas num mesmo espaço, é uma espécie de um Big Brother aí da vida real. Mas eu acho que às vezes as coisas são engraçadas, às vezes ali naquele contexto e tal. Então eu tava até brincando aqui antes do programa que eu não tenho muitas vergonhas, muitos vexames, porque eu sou uma pessoa ótima, eu me preparo, tenho bons roteiristas pra minha vida. Mas uma coisa que aconteceu comigo mais de uma vez e que foi curioso foi eu encontrar com alunos em baladas, encontrar com alunos aí pela noite e os alunos correrem, fugirem de mim. Eu não sei por que eu desperto medo nas pessoas. Uma vez eu tava num lugar assim, aí um aluno veio assim, meio perdido assim, aí quando ele tava na minha frente ele me olhou e ele olhou no fundo dos meus olhos e saiu correndo. E nunca mais apareceu na minha aula. Já era final de semestre, ele não apareceu as aulas que faltavam e nunca mais o vi. E eu fiquei, gente, o que aconteceu? Teve uma vez que eu também tava num date, e aí a gente foi andando do metrô até o restaurante, e aí eu encontrei, sei lá, com 20 alunos, era aqui na Paulista, nesse caminho, e aí o date ficou meio assustado, assim, nossa, eu sou famosa na Paulista, tem que atender aos fãs no meio do caminho. Então, encontrar com alunos em ambientes fora do espaço acadêmico, esbarrar com alunos é uma coisa muito frequente na minha vida. Aí, uma outra coisa frequente é alunos virem ao meu encontro pedir conselhos. Eu tenho muita vontade, gente, eu sou uma pessoa de 30 anos, solteirão, eu não sei nada da vida, né? Mas, então, por exemplo, eu tive um aluno, esse nem foi um conselho, eu tive uma aluna que uma vez ela veio fazer minha prova depois de uma noite, assim, de muita cachaça. Então, assim, ela tava verde, né? Era a prova N1, ela tinha que escrever bastante. Aí, eu fui lá, botei uma lixeirinha do lado da carteira dela pra caso, precisasse. Isso também acontece bastante. Agora, separar a briga de aluno é outro clássico, assim, né? Alunos, são como pinchers, então... então, às vezes, alunos brigam, Teve um dia uma história fofa, não é engraçada. Teve um aluno que, sei lá, tava com a pá virada, todo mundo tem seus dias, E aí eu falei alguma coisa com ele me deu uma resposta muito dura e saiu da sala. E bateu a porta, fez aquela saída dramática. Aí, na aula seguinte, esse aluno veio na mesa, antes da aula, na minha mesa, acompanhado de outros alunos, e outros alunos falaram pra ele, olha, fulano tem uma coisa pra falar pra você aí, ó. E o aluno me pediu desculpa e tal, começou comigo, eu achei muito gentil, tanto do aluno ter vindo pedir desculpa, quanto dos colegas, ó, pede desculpa aí, os próprios colegas terem sido aí terem mediado essa história. E com você, já passou alguma situação constrangedora em aula? Algum mico? Muitas. Teve um dia que eu tava dando aula pra rádio e TV, e aí a gente dava teorias da comunicação. E aí eu levei um vídeo, de uma blogueirinha. E aí a blogueirinha foi mostrar as bolsas dela, como as bolsas dela eram incríveis e tal, e a blogueirinha, e era clássico vídeo, aquela blogueirinha bem clichê. Esse vídeo especificamente. E aí a turma inteira riu bastante. E aí, só que aí no meio da aula eu descobri que uma das alunas da sala era a assistente da blogueirinha, que tava putíssima da gente estar lá expondo a chefe dela ao ridículo lá durante a aula, Então tive que, morrendo de vergonha, depois tive que, olha, gente, nenhum ataque aqui é um ataque pessoal, ela deve ser uma pessoa maravilhosa, essa pessoa não conhece e tal. Então eu tive que ali tentar remediar o assunto. Outra coisa que acontece bastante também é as pessoas virem, ai, professor, e me contar coisas super pessoais, assim, e eu ficar com aquela cara de... Quem é você? É a primeira vez que eu te vejo na minha vida. A gente finge, claro, lembro, sim. E agora, o que você não sabe é que nós também cavucamos as camadas mais profundas da EMB para ouvir histórias de seus alunos, ex-alunos mais precisamente. Que esse é o Querido Professor. Funciona assim, vão ter 3 vídeos de alunos que já foram seus e eles vão contar... Que grave, alunos que já foram meus. Eles vão contar histórias diferentes e uma delas vai ser falsa. Tá pronto? Tô prontíssimo. Então tá bom, pode soltar os vídeos. Querido professor, um dia na sala, um amigo foi contestar sua nota da prova, ele tirou 9,5 e foi reclamar porque o professor tirou meio ponto dele,
porque ele escreveu em menos de 3 linhas, sendo que a resposta estava correta. E ele contestando sua nota, o professor falou que se ele continuasse reclamando, ele ia abaixar a nota dele. Sou bravo. E aí? Acha que é verdade? Verdade, verdade. Se não é verdade, fica sendo, tá, gente? Se alguém vier me reclamar meio ponto com 9,5, eu tiro ponto. Caraca. Próxima. Querido professor, um amigo meu foi te perguntar quantas faltas ele tava e você disse que nem reconhecia ele. Sempre tem aquele aluno que aparece, assim, geralmente primeiro semestre. 3 semanas depois da Páscoa, como se nada tivesse acontecido, né? E aí você fica... Dia de prova, é um clássico, né? A sala fica cheia, você começa... Gente, quem são essas pessoas? Será que, né? Às vezes eu fico assim, será que tá na sala errada? Será que eu tenho que ir lá perguntar? Você é aluno do jornalismo? Mas isso acontece também bastante. Próximo. Querido professor, estava eu num desses bares da vida, já estava bem alterado, posso confessar que estava bem alterado, mas eu fui cumprimentar você e você também estava muito mais alterado que eu, ao ponto de não me reconhecer. Ó, eu não bebo. Então, assim, eu posso não ter reconhecido ele, que também, né? Mas não por estar alterado demais, não. Sou uma pessoa... O que a plateia acha? 1, a 2 ou a 3? 3. A 3. A 3. É a 3 que eu faço? Realmente, a 3. Ah, que bom, né? Reconheci. Acho que eu reconheceria ele. Tá bom, então. Não, mas ó, sobre a primeira, né? Olha, aquele que já quer, o professor que já quer se explicar. Uma pessoa que é da comunicação, ela tem que saber se expressar, que não sendo por 2 linhas. Então, por mais que tivesse certo, a pessoa tem que saber dar uma resposta contundente para aquilo que ela está escrevendo. Bom. E agora uma verdade que eu gostaria que fosse mentira. O nosso programa está chegando ao fim. E para fechar, algum conselho você daria para o Max no início da carreira? No início da minha carreira? Olha, eu não tenho muitos conselhos para dar para mim no início da carreira, não, porque assim, o que eu diria é, olha, vai dar tudo certo, né? O que eu diria para mim e para qualquer pessoa que está no começo da carreira é que a gente nunca tem, com 19, 20, 21, 22 anos, uma dimensão de onde é que a gente vai parar. Então, por mais que a gente tenha que se esforçar, correr atrás dos sonhos da gente, esteja aberto, né? Eu, por exemplo, né, tô aqui com alunos, com ex-alunos, e isso é uma coisa que eu, há 10 anos atrás, jamais imaginaria que eu estaria vivendo, e estou adorando viver isso, né? Então, por mais que a gente persiga, a gente tenha metas, eu acho que, olha, deixa as coisas fluírem que dá tudo certo. Tá bom, então. É isso aí, Vistas. Esse foi o Max Tolentino, professor de jornalismo. Muito obrigada pela participação, Max. Muito obrigada, plateia, pela presença. Ativa o sininho para ficar por dentro de todos os próximos episódios. Siga a TV Embi nas redes sociais. E obrigada, galera. Até o próximo programa.